Pois bem, como eu vinha dizendo no vídeo anterior sobre o curso da leitura, aí aconteceu, foi na faculdade que isso se deu, né? Efetivamente se deu. Aí, gente, depois que isso aconteceu em mim, depois que esse despertar intelectual, parece uma chavinha foi virada, sabe? Na minha cabeça. Que eu vi a necessidade de não só acompanhar o meu curso, de não só me sair da faculdade, ser uma pessoa graduada no meu curso com uma certa bagagem, eu comecei a busca. Eu comecei a busca por conhecimento e por livros. Eu vivi uma época muito intensa, sabe? A segunda metade da década de 90, aquilo ali, poxa, foi um período muito intenso da minha vida em relação à leitura. Eu ia para vários sebos do Recife, frequentar livrarias, Livraria Saraiva, que hoje mais não existe, Livraria Imperatriz, Livraria Síntese, a Livraria Cultura, quando apareceu, com aquela grandiosidade, e mais principalmente sebo, porque os sebos eram as coisas mais baratas, né? Eu só ia efetivamente buscar coisas nas livrarias que não encontrasse no sebo. Aí eu tinha que pagar caro, sabe? Mas fiz muitas compras na Livraria Cultura e em outras livrarias. E fui fazendo minha biblioteca. Fui formando minha biblioteca, sabe? Eu todo mês, todos os meses, como ainda hoje acontece, ao longo desses mais de 20 anos desde a minha formação, não, quase 20 anos desde a minha formação, mais de 20 anos desde a minha entrada na faculdade, né? Não para de crescer. A biblioteca é algo que na sua vida não para de crescer. Você está sempre comprando títulos, sabe? E a gente que faz pesquisa, eu que faço pesquisas, isso só tende a crescer. Porque você lê um livro que lhe leva a outro livro, um livro que você leu despertar o seu olhar, o seu entendimento para aquele assunto que você está pesquisando. Então você busca outros autores, porque é fundamental que você fundamente o que você quer dizer, o fundamento que você está pesquisando. Então, o que acontece nessa coisa de ser leitor, não só de livros, de leitor de um modo geral, é que muitas vezes, porque você não é um leitor comum, sabe? Eu não sou um leitor comum no sentido que eu leio qualquer coisa ou algo que foi lançado, algo que está na moda, não. Eu, como pesquisador, tenho que ler coisas que não são só escolhas, sabe? Que eu tenho a obrigação de ler, porque é aquele assunto, porque é aquele livro, por mais que ele seja pesado, por mais que ele seja grosso, né? Seja um tijolão, eu tenho que ler, porque aquele livro é fundamental para as pesquisas que eu esteja fazendo, sabe? É claro que como um escritor, que como gente que cria também, tá dentro de mim o entendimento de que eu tenho que ler muitas coisas, porque eu tenho isso em mim que a gente que escreve, a gente que produz algo de escrito, ou falado, a gente tem que ler, porque também para alimentar a imaginação, sabe? Alimentar a imaginação. Então isso aí também é fundamental. Então muitas coisas que tem na minha biblioteca são livros. A minha biblioteca é formada efetivamente por livros técnicos, né, que são chamados de livros universitários. Porque é a questão da minha formação intelectual na academia. Então, ao longo desses anos, eu fui formando minha biblioteca. E não para de crescer o meu acervo, né? Eu participo, eu vou para livrarias, compro em sebos online, compro em sebos físicos. Várias cidades por onde eu andei, né, por esse país, eu fui à livraria e fui a sebos. No Rio de Janeiro, em Belém do Pará, em Belo Horizonte, em Ouro Preto, sabe? Em Salvador, em João Pessoa, em Natal. Então, aonde eu vou, eu costumo frequentar sebos, livrarias. Eu trago o livro na viagem. Gente, falei tudo isso para dizer da minha formação como leitor, formação que continua, né? Que o alimento é diário. Eu leio, como eu não aprendi a dirigir nada na minha vida, eu brinco dizendo que eu não aprendi a conduzir nem velocípede. Eu ando muito de ônibus, eu vou muito de ônibus para o trabalho. Demanda muito tempo, sabe? Eu pego 2 ônibus para ir para o trabalho. Então, basta me sentar, eu consigo um assento do ônibus para eu pegar meu livro que está dentro da mochila e começar a ler, sabe? Eu leio muito. É um contraste nessa sociedade celularizada que a gente está vivendo, porque muita gente está no celular, enquanto muita gente está no celular, eu estou num livro, sabe? Uma ou outra vez eu vejo também gente lendo livros, mas tem sido raro. Mas, enfim,
E a gente está vivendo um período, não sei se vocês acompanham, de perseguição ou de censura a certos livros, que é terrível, né? Aconteceu agora mais recentemente de um livro do Ziraldo. Mas essa coisa ao longo da história é muito forte. Em outro vídeo eu vou falar disso sobre vocês, sobre destruição de livros, sobre perseguições a livros, coisas que comumente são vistas em ditaduras, sabe? Os ditadores têm muito medo de uma sociedade que seja instruída, que tenha conhecimento da realidade ao seu redor, sabe? Então, foi muita ditadura, como aconteceu com Vargas, quando aconteceu pelo mundo afora. Fogueiras de livros, sabe? Fogueiras de livros. E tem gente que não lê, gente. E tem gente que não lê e que se põe como um sabichona, conhecedora de tudo, né? Sabedora de tudo. Eu tive um embate durante as eleições, essas eleições presidenciais foram muito polarizadas, tive um embate com um bolsonarista que ele começou, em certo ponto da discussão, ele começou a falar mal de Paulo Freire, né? Paulo Freire, o grande educador pernambucano. Aí ele disse, esse Paulo Freire não presta, ele é comunista, isso e aquilo. Eu disse, cara, quantos livros de Paulo Freire tu já leste? Não, eu não li livro nenhum dele. Eu pesquisei artigos, e todos os artigos que eu vi são de pessoas que meteram o pau dele, disse que a obra dele não presta. Eu disse, cara, como é que tu fundamenta, como é que tu defende o teu argumento? Tu nunca leste nenhum livro de Paulo Freire. Como é que tu abre a boca para dizer que a obra dele não presta? Não é? Olha, eu disse para ele, eu já li Pedagogia da Autonomia, já li Educação Completa da Liberdade, já li sobre do Carlos Rodrigues Brandão, o que é o método de Paulo Freire. Enfim, eu li Pedagogia da Autonomia, essa escola chamada Vida, Conscientização. Enfim, eu já li várias obras de Paulo Freire. E tu vem me dizer que a obra não presta porque tu lesse artigos, textos sobre a obra dele e artigos e textos de pessoas que já têm um posicionamento, já são inimigas do pensamento de Paulo Freire. Então, cara, para mim esse teu argumento tá ruim, isso tá falho. Tu precisa se abastecer da obra em si, para mesmo tirar tuas conclusões, para ver se tu consegue absorver e tirar dela alguma conclusão. Você tem esses embates, sabe? Porque tem gente que não lê nada, gente que está nos grupos do WhatsApp, esses grupos fechados em que só discute aquilo que ela quer acredita, né? Que é o norte dela, aí você perde o tempo discutindo. Mas, enfim, não vou partir para outro vídeo sobre isso. Eu quero dizer que a presença da leitura, a presença dos livros, a presença das revistas, especializadas ou não, é muito forte em mim. É um norte muito poderoso. Eu às vezes me emociono, eu às vezes fico muito agradecido por isso ter acontecido na minha vida. Eu sei que muito da minha vida, muita coisa boa, várias pessoas maravilhosas que eu conheci se deu por conta da bagagem cultural que eu consegui formar, sabe? Pessoas que pessoas às quais eu cheguei por causa disso. Pessoas que foram importantes, continuam sendo importantes, que ela continuam na minha vida de alguma forma, por causa dos livros, por causa do contato com os livros, sabe? Isso, para mim, a presença do livro e da leitura se tornou um divisor de água na minha vida. Eu era um Sierra antes e um depois, sobretudo da minha faculdade, sabe? Eu agradeço a vários professores da minha faculdade que me deram muita luz, trouxeram muita luz para a minha vida. Professor Marcos Albuquerque, professor Marcos Carvalho, Silvana Brandão, Antônio Alves, Bill Vicente, Christine Dabá, professor Luciano Cerqueira. Eu tive muitos professores brilhantes. E a passagem pela faculdade foi um divisor de água na minha vida, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. E esse meu apego à leitura, aos livros, que é algo que se mantém, que se manterá até o fim dos meus dias, eu quero, porque eu falo aqui nos livros justamente disso, para ver se eu consigo também trazer gente para esse universo que é maravilhoso, sabe? Que ilumina a gente, que faz com que a gente tenha visto em nossos caminhos, nossos horizontes, amplie nosso entendimento estar no mundo e não só o que está ao nosso redor. Nosso entendimento, nossa posição na vida. Isso é maravilhoso, gente. Podendo se transformar num leitor,
A vida é tão bom com isso, vocês vão ver.